Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Petrobras e como ela vai pagar um dividendo absurdo de 3 bilhões de dólares nos próximos anos. Isso aqui a gente vai discutir como ela vai fazer isso passo a passo, então eu vou mostrar para vocês todas as previsões da Petrobras, tudo feito diretamente pelo relatório ao investidor dela, então são fontes primárias diretamente da empresa, nada de especulações externas, é tudo que já está programado para ela realizar e também já aprovado pelos conselhos internos da empresa, certo? Aqui a gente está trabalhando com previsões desde 2025 até 2029, certo? Já está tudo alinhado para acontecer, então de fato vai acontecer. A gente vai discutir aqui ponto a ponto como que ela vai fazer isso e como você pode se aproveitar. E no fim do vídeo a gente vai fazer uma análise momentânea da Petrobras, vendo se realmente está valendo a pena comprar agora ou se você deveria esperar um pouquinho, para daí você, quem sabe, eu te ajudar a tomar uma decisão mais inteligente para a sua carteira. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostar do vídeo, já curte, se inscreve no canal para fortalecer, que a gente tem uma meta de 1.000 inscritos até o fim do ano, vamos ver se vai dar certo. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, aqui a gente já consegue ver que a Petrobras está cotando hoje a R$ 31, um preço valor patrimonial de 1,01, dividend yield absurdo de 16%, são poucas empresas que pagam tudo isso de dividendo, um PL também extremamente atrativo, então realmente uma empresa que está muito barata quando a gente analisa por números absolutos, certo? Quando a gente analisa o contexto maior, fazendo uma análise aqui do gráfico dela, reinvestindo os dividendos, certo? Se a gente comprasse ela R$ 1.000 em 2020, hoje a gente teria R$ 4.700, certo? Então, reinvestindo os dividendos nela é uma empresa que rentabiliza muito, 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 porque ela tanto aumentou a cotação dela, como também distribuiu muitos dividendos, e a gente sabe que a combinação dessas duas coisas é a melhor coisa que existe, traz um melhor retorno possível ao acionista. Então, realmente é uma empresa que vem distribuindo muito nos últimos anos e tem perspectivas de ainda distribuir muito. Bom, quando a gente analisa aqui as informações da própria empresa, ela está organizada para investir 77 bi de dólar em exploração e produção, certo? Então é o principal foco dela. Ela já tem aqui provisionado o investimento de 2025 a 2029 de 111 bilhões de dólares, sendo que desses 111, 77 vão para exploração e produção, 20 bilhões vai para refino, transporte e comercialização, 11 bilhões gás e energias de baixo carbono e 3 para corporativo, certo? Então é basicamente isso que ela vai dedicar o dinheiro dela nos próximos 4 anos aí, certo? Então ela já tem organizado isso. 67% desse investimento já está sancionado, então, só que esses 67% ocupam 98% do dinheiro que vai ser investido. Então, dos 77 bi que vão ser investidos em exploração e produção, 76% já estão certos que vão acontecer, já estão sancionados, certo? Agora, só o que ainda falta ser sancionado, por exemplo, são 8 bi aqui no mercado de gás e energias e 4 bi no mercado de refino, transporte e comercialização. Mas o grosso, que é exploração e produção, já está tudo certo para acontecer nos próximos 4 anos. Quando a gente analisa aqui esse investimento, como vai ser feito por ano, a gente vê que exploração e produção ocupa aqui a maior parte, certo? Em torno de 15 bi por ano. A gente vê aqui a crescente da linha de refino. Então, a linha de refino, transporte, vai subindo gradativamente. Aqui 2.2, 2.9, 3.3, 4.2, batendo o pico dela aqui em 2028. Ainda tem mais 4 bilhões ainda para serem aprovados aqui, que provavelmente devem entrar aqui em 2029, certo? Nessa barrinha aqui de 2029 deve crescer um pouquinho mais também. Então a gente vê o esforço da empresa, da Petrobras, em reinvestir o valor dela, o fluxo de caixa operacional dela na própria produção, se tornando uma empresa mais eficiente, com mais produção, menos custo, que é o que a gente espera de uma empresa, né? Uma empresa que traz retorno, ela tem que fazer isso. Se ela fica estagnada, a gente sabe que o tempo vai acabar destruindo ela, mas felizmente a Petrobras não está fazendo isso, está fazendo o correto, certo? Então aqui a gente consegue ver a distribuição desses investimentos sendo realizados. A exploração e produção é bem linear o investimento dela, certo? Então 15 bi por ano, com pouquíssima variação. Quando a gente analisa a produção da Petrobras, a gente vê aqui o crescimento dela, vê o crescimento na produção de óleo de 2,3, 2,4, 2,5. Aqui, então, também é uma suba, não é nada absurdo aqui,
mas a produção operada vai subindo gradativamente. A gente vê aqui que já é uma empresa muito consolidada, porém acaba que, acaba que ainda tem evoluções a acontecerem, sendo 80% desse resultado que ela vai trazer provenientes do pré-sal, certo, pessoal? Aqui eu acho que é o slide mais importante que a gente tem a discutir. Isso aqui, essa geração de caixa operacional, se refere aos valores em bilhões de 2025 a 2029. Então, ela vai gerar de 190 a 210 bi de dólar entre 2025 e 2029, certo? Então, essa aqui é a geração de caixa operacional, quanto que ela vai gerar de dinheiro, e aqui ela vai ter como ela vai gastar. Então, aqui a gente tem a fonte, aqui a gente tem o uso. Desses 190, 210 bi, como que ela vai gastar? Ela vai colocar 80, 85 bi em fluxo de caixa e investimentos. E aqui a parte que estamos interessados, certo? Que seria essa box aqui, que seria 45 a 55 bilhões de dólares em dividendos, certo? Então isso aqui é o que origina o título do vídeo, que origina esse fluxo de dividendos absurdo que a Petrobras vai distribuir. Então a gente já sabe que ela vai crescer muito, porque ela vai investir muito, então ela vai ter um investimento muito acentuado em produção, distribuição, refino, transporte, enfim, vai investir muito e ainda vai distribuir muito. Ou seja, 45 a 55 bilhões de dólares. A gente está falando em torno de 300 bi de reais que ela vai distribuir entre 2025 a 2029 para os seus acionistas, certo? Então, ela é uma empresa que vai juntar duas coisas. Ela vai tanto agregar valor patrimonial, tanto agregar lucro, como também vai agregar via dividendos, certo? Então, aqui a gente tem dividendos extraordinários que podem ou não ser distribuídos ou não, certo, pessoal? Quando a gente analisa os números da Petrobras hoje, certo? Então, pegando os números de hoje, a gente vê que ela está com PL de 5,19, ou seja, um PL muito baixo, né? Em torno de 5 de PL eu considero que é um bom PL, abaixo disso já seria muito baixo, né? Dividend yield de 16%, uma margem EBITDA de 27%. A gente analisa o ROI de 19%, significa que todo esse valor que ela investe nela própria, então vamos puxar aqui, desse valor dos 80 bilhões que ela vai investir, é como se esses 80 retornasse para ela 20% ao ano. Esse seria o retorno. Se a Petrobras fosse colocar esses 80 bilhões numa renda fixa chamada Petrobras, esse retorno seria de 20% ao ano. E 20% ao ano tá bom ou não tá? Tá ótimo, 20% ao ano é excelente. Então a gente sabe que são investimentos que, quando você analisa por números históricos, eles tendem a rentabilizar muito bem. Muito mais que uma renda fixa, por exemplo, apesar de todos os riscos que ali existem. A gente tem uma dívida líquida pelo patrimônio menor que 1, ou seja, a gente tem uma dívida controlada, uma margem interessante, enfim. Os números estão muito bons para a Petrobras hoje em dia, certo? Quando a gente faz essa análise. Aqui a gente vê dois pontos a serem analisados. Primeiro, a gente vê dividendos absurdos em 2021. Em 2022 a gente teve R$ 16,64 de distribuição, quase R$ 17 foi distribuído, na verdade. Então a gente vê uma distribuição absurda em 2022. Quando você analisa essas quatro barrinhas aqui, elas até acabam destoando do resto porque elas são muito extraordinárias, são muito fora da ordem. A questão é, a Petrobras não tinha esse hábito de distribuir tantos dividendos em 2018, 2019 e 2020. Ela vinha passando por muitos problemas. 21, 22, 23 e 24 ela fez a festa, acabou distribuindo muito. Muita gente que pagou, por exemplo, R$ 6 quando ela estava no fundo do poço, acabou trazendo centenas de retorno só baseado na distribuição de dividendos, certo? A questão é se ela vai se manter com isso ou não. A gente vê que 2025 não foi tão forte quanto 2024, 2023, 2022, porém quando você analisa a perspectiva dela, baseada no que ela se propôs a investir, que já está sancionado, no quanto que ela se propôs a distribuir, a gente vê que sim, essa distribuição vai vir muito forte. E a gente sabe que o governo federal também terá dificuldade para arcar com as contas públicas nos próximos anos. Então ele acaba contando muito com a distribuição de lucros dessas empresas estatais. São muito importantes para as contas públicas fecharem no fim do ano.
Bom, quando a gente analisa aqui a questão do lucro da empresa pela cotação, a gente vê que o lucro dela acabou caindo de 2022 para 2024 e a cotação acabou não caindo tanto, porém a gente está aqui caminhando, aparenta, né, estarmos caminhando para o encontro de linhas. Então, eu acho que, na minha visão, o ponto ideal de compra seria aqui na casa dos R$ 28. Se você não tem nenhuma posição em Petrobras, já vale a pena você começar a se posicionar se você tem interesse em colher esses resultados futuros. Porém, eu analiso que ela deve ter uma tendência de queda nesses próximos meses. Você só precisa sustentar um pouco isso, né? Não precisa se desesperar. Porém, eu acho que ela tende a cair um pouco mais, o lucro está se retornando também. No fim das contas, é uma empresa muito boa, uma empresa que tem muito histórico aqui no Brasil, já trouxe muito retorno e acredito que ainda vai trazer muito retorno pela frente, certo, pessoal? Comentem aqui embaixo o que vocês acham da Petrobras, se vocês já investem nela, qual que é a opinião de vocês sobre a empresa, vamos trocar uma ideia aqui que essa troca é muito importante. Gostou do vídeo? Já curte, deixa um feedback aí e a recompensa máxima que eu poderia receber pela sua atenção é a inscrição no canal. Estamos com a meta aí de bater 1.000 inscritos até o fim do ano. Estamos trabalhando duro para isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!